Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Graça e Agrado. Meu nome é Albaneide Oliveira Araújo e esse é mais um episódio de Mulheres Anônimas da Reforma Protestante. Hoje nós vamos estudar uma mulher que ficou conhecida como a Mãe Sofredora. E ela ficou conhecida com esse nome porque a marca dela era a hospitalidade. Ela simplesmente abrigou dezenas de pessoas, além dos próprios filhos que tinha, cerca de 11 filhos, e ainda as famílias que ela abraçava pelos períodos em que o pai da família estava ausente ou então morria por conta das perseguições da Igreja Católica. Fica com a gente nesse mais esse estudo do Graça e Agrado. Seja bem-vindo! Bom, o nome da personagem de hoje é a Anna Bullinger. Ela ficou muito conhecida, né, naquele contexto, mais precisamente na reforma da Suíça, né? Ela morava em Zurique, que é uma das cidades, né, ali bem famosas hoje em dia, né, da Suíça, e ela sempre foi uma mulher muito caseira, né? Ela tinha uma característica muito incrível, que era a hospitalidade. Ela era uma mulher que realmente abriu as portas de casa. Mas entre ela ser essa mulher, né, que ficou famosa, num bom sentido, né, conhecida aí por pessoas que visitavam a sua casa, que ouviam o testemunho de sua família, e aquela moça jovem, né, que casou com Henry Bullinger. O que aconteceu nesse meio termo, né, entre aquela moça bem simples e essa mulher tão forte, né, serva do Senhor, serva do Deus vivo? Vamos saber hoje. Anna Bullinger nasceu por volta de 1504. Eu digo por volta porque ela é uma pessoa que é tão pouco falada, tem tão poucos registros sobre ela, que não se sabe nem ao certo a data exata do seu nascimento. As fontes que eu consultei não conseguem precisar a data certa, mas eles falam que é por volta de 1504, tá? Então fica aí essa data aí para vocês. Ela nasceu em Zurique, em um bairro chamado Oldenbeck. Bom, no período em que a reforma protestante já tinha acontecido, a gente viu há uns 2 estudos atrás que Zwinglio, ele era um homem que foi muito importante na reforma na Suíça, foi um dos ícones ali da reforma da Suíça, e ele era um pregador do evangelho. Ele tinha sua esposa Anna Reinhard, e ela, assim como seu marido, foram muito importantes nesse início da Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante estava tendo esse início, estava iniciando, e então ela foi uma das mulheres muito importantes, né, porque teve ali ao lado do seu marido. E logo que a Reforma Protestante aconteceu, eles foram os principais acolhedores. Eles acolhiam muito, eles amparavam muito, inclusive jovens que queriam estudar, queriam ir para o ministério. Zwinglio sempre foi um homem muito apoiador. Ele sempre observava os jovens, observava aquele jovem que tinha exatamente uma vontade, tinha um desejo, de que era considerado um jovem prodígio. E aí ele pagava, quando não tinha condições de pagar, ele conseguia pessoas para pagar os estudos para esses jovens. E um desses jovens que foi incentivado por Zwinglio foi Henry Bullinger, que foi, mais lá na frente, o esposo de Anna Bullinger. Ela não se chamava assim, ela não tinha esse sobrenome quando ela era solteira, e ela foi, olha só que interessante, ela foi uma das pessoas que foram evangelizadas por Zwinglio. Quando aconteceu a Reforma Protestante, a Suíça viveu um momento tão maravilhoso, com a glória de Deus, com as bênçãos ali de Deus, na reforma, né, no entender da palavra de Deus que estava acontecendo com toda aquela população, que a cidade inteira foi modificada. E essa modificação ela foi tão estrutural que o único local que não se rendeu ao verdadeiro evangelho foi o monastério. Em Zurique existia um importante e grande monastério que era de freiras, né? Naquela época vocês sabem que era separado, né? Os padres ficavam em um monastério e as freiras em outro, havia essa separação. E nesse local, né, em Zurique, havia um monastério de freiras.
E esse local era um local muito resistente. Inclusive os católicos que existiam ainda em Zurique, mesmo depois de toda a pregação, existiam ainda católicos lá, eles se refugiaram ali naquele local. Só que com o tempo, isso passou a se tornar algo que a própria sociedade da época, a própria prefeitura, os próprios líderes dali da cidade, eles deram carta branca para que Zuíglio fosse pregar no convento, ali no monastério, né? E aí Zuíglio foi pregar. E ao pregar, ele pôde pregar sobre, olha o nome do sermão dele, o primeiro sermão que ele pregou ali naquele local. O título do sermão de Zuíglio foi Clareza e Veracidade da Palavra de Deus. O que aconteceu? As pessoas de dentro do próprio monastério começaram a se converter ao verdadeiro evangelho e se tornaram protestantes. Mas alguns resistiram. A mãe de Ana era assim. A mãe de Ana era exatamente assim. Ela era uma devota, né, muito devota, e ela acabou que foi uma das que resistiram ali e impediram a filha de ouvir o evangelho nesse sentido também, né? Bom, e após Ana ouvir o evangelho e se converter, logo em seguida ela conheceu o jovem Henry Bullinger. E os historiadores falam que o amor que ele sentia por ela era tão grande que ele logo escreveu uma carta, é a maior carta, a mais extensa carta de amor, escrita por um reformador, tiveram 14 páginas, acreditem. E essa carta, ela falava de toda a grandiosidade, de toda a profundidade, de tudo que Deus estava fazendo ali no coração de Henry, e ele abria seu coração para Ana. Então ele falava para ela do amor cristão que ele tinha por ela, da pureza que ele sentia por ela, falava de que desejava que ela respondesse ao que ele sentia, e assim ele termina a carta escrevendo as seguintes palavras: mas para que são necessárias tantas palavras? A suma de tudo isso é que o maior e mais seguro tesouro que você encontrará em mim é o temor a Deus, a piedade, a fidelidade e o amor, os quais eu alegremente demonstrarei. E o labor, a sinceridade e a dedicação não faltarão nas coisas temporais. Olha só que interessante, ele estava dizendo para ela, olha, confia em mim, eu vou ser um provedor e eu vou te amar. Que é exatamente isso que a palavra de Deus exige do servo de Deus, né? Que ele, para com a sua esposa, a ame e se doe por ela e a sustente, né? E faça ali dela uma mulher que certamente seja ali a imagem de Jesus Cristo com a igreja, né? Aquela boa memória que nos traz a memória, né? Quando o homem ama realmente a sua esposa, esse casamento, ele vai falar sobre algo, né? O Douglas Wilson, eu gosto muito de uma frase que ele fala, né? Que o casamento, ele é como se fosse uma rememorização. Quando o casamento, ele sempre fala, ele pode falar verdade sobre Cristo ou pode falar mentiras sobre Cristo e a igreja, né? E aquele casamento cristão, ele fala a verdade sobre Cristo e a igreja, né? Então, é nesse sentido aqui que eu lembrei aí das falas do Douglas Wilson, do livro Reformando o Casamento. Se você ainda nunca leu esse livro, aqui no nosso canal do YouTube, tem as lives salvas de cada capítulo do livro Reformando o Casamento, tá? Já consulta aí, já tem aí uma série de estudos para você assistir. Mas vamos continuar? Então, já trouxe aqui a citação, né, da linda carta que ele escreveu para ela. Depois de 10 dias que ela leu a carta, ele pediu para que ela lesse, para que ela refletisse e respondesse somente quando ela tivesse total convicção do que ela queria. Depois de 10 dias ela respondeu, né, e ela respondeu positivamente. Só que o que aconteceu? A mãe de Ana, como eu expliquei antes, ela era extremamente devota, né, ela era uma católica fervorosa. E para ela, ter uma filha casada com um protestante era a pior coisa do mundo. Então, Ana, em obediência à sua mãe, em honra à sua mãe, na verdade, porque ela chegou a ficar noiva, sim, dele, mas ela esperou, como a sua mãe estava muito doente, né? Ambas estavam ali no monastério, ambas estavam ali reclusas. Ela esperou que a sua mãe melhorasse, né? Ou então, enfim, tomasse alguma situação ali, né, se formasse ali alguma situação decisiva. E aí, o que aconteceu é que a mãe dela, depois de 6 meses, veio a falecer. E depois de 6 meses que a mãe dela faleceu, aí ela se casou com o Henry
o Henry Bullinger. É tanto nome. É Zwingli, é Bullinger, que eu fico já sem saber. Já fico trocando tudo. Bom, o que aconteceu? Eles se casaram em 1559 e depois desse período, logo veio a primeira filhinha. Eles tiveram 2 filhas ainda lá na cidade de Zurique, mas eles se mudaram, né? E aí o Bullinger iniciou um ministério longo, né? E começou a pregar a palavra de Deus, pregar por que nós protestantes acreditávamos que a escritura ela era para ser lida, que ela era sim suficiente, que não existia intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Então ele pregava e ele logo foi tem um termo, né? Ele estudou para ser ministro do Evangelho e depois ele, antes de se tornar ministro, ele se tornou ministro em exercício. É como se ele fosse uma preparação para ele realmente ser pastor de uma catedral, de uma congregação. Nesse meio termo, eles acabaram, a reforma já tinha acontecido, né? Os atos da reforma protestante já tinham acontecido, já tinha começado em uma perseguição ferrenha contra os protestantes. Então os católicos e protestantes começaram realmente a pegar em espadas, né? Então tinha aí o exército da Igreja Católica, tinham ali os próprios irmãos da congregação das igrejas protestantes que tinham que ir à guerra também, tinham que guerrear, tinham que pegar em espadas. Então foi um período de intensa perseguição. E acabou que numa das noites a cidade onde eles estavam foi invadida pelos soldados católicos, e esses soldados católicos entraram na cidade e foram atrás exatamente de Henry Bullinger. E aí ele acabou fugindo, junto com o pai dele, junto com mais um outro irmão da igreja, e deixando Ana em casa só com as 2 filhas. Aí aqui é um fato interessante sobre ela. Nesse momento em que ela fica sozinha, depois de algumas horas, ela percebe que está vindo uma turba de soldados. Então, o que ela faz... E ela percebe que estão vindo para a casa dela. Então, o que ela faz? Ela foge pela porta dos fundos da casa e sai correndo para fora da cidade e deixa Bridget, que é uma mulher muito serva do Senhor, que foi muito falada, bem falada, né, no meio reformado, no período da Reforma Protestante, porque ela foi uma mulher muito fiel, nunca casou, mas ela foi uma mulher que ajudou muito no período exatamente ali dessa perseguição. Ela amparou, ela cuidou, justamente por ela não ter filhos, ela acabou abraçando e cuidando de várias famílias, de várias pessoas, e ela serviu a essa família, aos Bullinger, durante 35 anos da sua vida. Então, nesse período todo, ela cuidava deles. Então, ela é reconhecida, né, como uma mulher serva do Senhor, uma mulher importantíssima ali na Reforma Protestante na Suíça, tá? Então, o que aconteceu? Ana fugiu e os soldados entraram, quebraram toda a casa, ficou Bridget lá, ela ficou presa ali para que exatamente tivesse como fazer comida para os soldados e limpar a casa para eles ficaram mantendo ela presa ali. E Ana fugiu com as suas 2 filhas e os relatos falam que o amor de mãe era tão grande no coração dela, querendo salvar suas filhas, que ela, na porta da cidade, como o portão da cidade naquela época, né, as cidades elas eram todas cercadas, o portão da cidade estava fechado e ela pediu para o soldado, por favor, para que ele abrisse a porta. Ele não queria dar a chave para ela, não queria abrir, né, a porta da cidade para ela. Então ela disse que, tomada de uma força, né, de mãe ali, querendo salvar suas filhas, ela empurrou ele, tirou essa chave e correu para o portão e abriu a porta e fugiu com as suas filhas. Depois de 2 horas ela conseguiu chegar na cidade, e eu vou precisar olhar aqui porque é um nome bem diferente da cidade, é a cidade de Bremgarten é o nome da cidade. E a cidade de Bremgarten era onde estava o seu esposo, então ela foi correndo para lá, conseguiu chegar e graças a Deus eles conseguiram ficar juntos agora. E essa separação já não era mais um sofrimento tão grande para eles já conseguiram ficar juntos. Ali, naquele local, o Zwingli, ele foi durante muito tempo, ficou durante muito tempo sendo pastor ali naquela localidade.
mas logo depois ele foi chamado para pregar em Zurique, e os presbíteros chamaram ele e sustentaram ele, convidaram ele para que ele fosse pastor. Esse foi o período logo depois, né, em cerca de 1 ano mais ou menos, foi rápido isso. E ele, apesar de ser muito novo naquela época, pelo que a gente entende, né, dos relatos, não havia muitos pastores jovens, né? Como eles levavam muitos anos para a formação, então era mais comum que se esperasse bastante para que você tivesse, para que você fosse pastor, para que o homem fosse pastor de uma igreja maior, né? Um homem mais idoso fosse pastor de uma igreja maior pela questão da experiência, né? Enfim. Mas os relatos falam que ele pregou de uma maneira tão a se doar ali por aquela igreja, que a igreja o convidou para ficar ali, né? Mesmo ele tendo 27 anos. O que aconteceu? A perseguição foi ficando muito mais forte ali, né? Sobre os protestantes. E o que aconteceu daquela noite, né? Dia 5 de outubro, ali na praça, né? Zwinglio acabou morrendo, né? Houve um confronto muito grande, o Zwinglio acabou morrendo, e a igreja onde Zwinglio estava ficou sem pastor. Então, ele foi convidado, Bullinger foi convidado para assumir o lugar de Zwinglio. E na época ele tinha já muitos filhos, né? Na época ele já tinha 11 filhos. E para Ana foi uma responsabilidade muito grande, porque ela teve que ser auxiliar de seu marido, a apoiadora dele, mas ela não se restringiu só a isso e a cuidar dos seus 11 filhos. Ela foi uma mulher que foi extremamente hospitaleira. Isso é uma marca muito forte, né? Durante todo o capítulo que fala sobre ela, o autor do capítulo ele faz questão de pontuar, de frisar exatamente isso. O quanto ela era uma mulher que realmente se doava pela a causa do mestre. Ela realmente se doou por fazer a vontade do nosso Senhor. Olha só o trecho aqui. Ele e sua esposa serviram de exemplo e demonstraram de forma inequívoca a verdadeira hospitalidade cristã. Grande foi o cuidado e a ansiedade dela para com os refugiados, os quais havia deixado tudo por amor ao Evangelho. Olha que coisa linda, né? Como a palavra de Deus, ela pode exatamente nos transformar, né? De pessoas centradas em nós mesmos, nosso lar centrado em nós mesmos, para que o nosso lar seja o lar de outras pessoas também, mesmo que temporariamente. E aí no final, né, o que acontece é que a reforma protestante ela vai reverberando, e aí vão se levantando pessoas mais mesmo, né, mulheres mais. Uma é a Maria Sangrenta, que era uma rainha, né, ali do contexto, e ela foi muito opressiva sobre várias regiões da Europa. E acabou que vários refugiados foram indo para Zurique, porque Zurique era um local já conhecido por ser um local que abrigava forasteiros, que abrigava pessoas que não tinham mais para onde ir, e aí essas pessoas iam para Zurique, porque realmente ali em Zurique existia uma menor, vamos dizer assim, uma menor perseguição do que na Itália, ou na Inglaterra, ou na Polônia, onde vinham muitos refugiados para lá, né, para Zurique, exatamente dessas cidades da Itália, ali da Inglaterra e da Polônia. O que aconteceu? Esse casal, Anna e Henry Bullinger, eles foram extremamente usados por Deus para abrigar forasteiros, né? E aí os relatos que falam sobre eles é que eles abrigaram muitos jovens com aspirantes ao ministério, né? Então, Bullinger ele fazia questão de acompanhar esses jovens, dar a eles formação, que era a mesma coisa que Zwinglio fez com eles. Inclusive, ele foi o responsável, ele mesmo, né, fez com que um jovem fosse o seu sucessor, né? Ele mesmo ensinou o seu próprio sucessor. O sucessor dele, ali na capela de Zurique, foi Rudolf Walter. Então, Walter foi um também dos que foram abençoados por esse casal. E que coisa maravilhosa, né? A gente saber que pessoas não se contentam em só fazer o básico, né? Em só fazer o seu trabalho, mas fazem além do seu trabalho. E eu queria tirar 3 lições sobre a vida de Ana
de Anna Bullinger, né? Ela morreu em ditosa velhice, ela tinha vários filhos já, netos, né? Inclusive suas filhas foram reconhecidas como mulheres muito piedosas ali pelos relatos, né? Dos reformadores. Elas eram ali conhecidas como mulheres, como servas de Deus, que certamente, né? Observando a piedade dos seus pais, né? O exemplo de sua mãe como uma mulher, né? Foram realmente tocadas, foram realmente inspiradas pela sua mãe e exerceram também o papel de esposa, o papel de mãe, com coragem, né? Em meio a tanta perseguição, em meio a situações tão turbulentas. Então eu queria deixar, né, que a gente pensasse em 3 liçõezinhas que eu acho que são imprescindíveis para que a gente possa entender e aplicar essa personagem bíblica, a história dela, para a nossa realidade. Primeira lição que eu queria pensar com vocês é que eu queria falar para as esposas de pastores, né? Eu sei que pode ter várias esposas de pastores muito mais de longa data aí do que eu. Elas certamente têm muitos conselhos a dar, mas eu olhando para esse exemplo, né, dessa mulher de Deus do passado, eu fico pensando na nossa realidade, né, como esposa de pastor, esposa de presbítero, esposa de diácono, de homens que exercem cargos na igreja, né? Nosso amor por Cristo, ele sempre tem que ser muito vívido, né? Os nossos momentos de luta espiritual, nossos momentos de fraqueza na fé, provações, eles nos abatem muito, né? E a primeira coisa que a gente perde é esse amor pela igreja. Mas o contrário é verdadeiro, quando nós estamos afirmadas em Cristo, quando nós estamos dedicadas à oração, à leitura da palavra, quando o amor de Cristo está vívido no nosso coração, nós desfrutamos dessas bênçãos, né? Dos meios de graça. O que acontece é que a gente vai desejar mais, né? Estar mais próximo daqueles que são servos de Deus também. E essa proximidade não necessariamente é física, né? Pode ser online, como é a nossa aqui. Mas se você puder, na sua igreja, né, ser essa pessoa que abre a casa, né, que você olha para a sua igreja e você vê ali servos de Cristo indo para o mesmo lugar que você, que é o céu, e precisando muito, né, exatamente dessa presença, desse convívio, desse olhar o que ela faz, olhar o que ela diz, e ela vai olhar o que eu faço, vai olhar o que eu digo, e nessa troca, nessa convivência, nesse aprendizado, nós crescemos como corpo de Cristo, como servas de Deus. E eu falo mais para as esposas, né, de ministros, porque nós vivemos muito o ministério, né? A gente que está casada com um pastor, com um servo de Deus que está ali na linha de frente, a gente vive intensamente, né, as pregações, a gente é as primeiras que levam, né, a palavra de Deus, ela vem para o nosso coração antes de qualquer pessoa, porque a gente ouve o sermão, a gente ouve o marido passando o sermão, ele lê para a gente, né? A gente acaba lendo os textos. Então, acaba que nós temos uma responsabilidade muito maior, né? Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, minha irmã. Eu sei que as nossas lutas não são fáceis, mas eu sei também que Deus, ele dá graça para que a gente possa passar exatamente por aquilo que ele está mandando de provações, né? A outra aplicação que eu penso, né, que a testemunha dessa irmã pode nos dar, é que Deus coloca em certas posições, né, que a gente tem às vezes muita responsabilidade. E a gente precisa estudar, mas a gente precisa praticar. Então, você pode estar numa situação onde pessoas podem estar ali com você, ou em pequenos estudos, né, de livros na sua igreja, e as pessoas olham para você, você tem ali uma responsabilidade. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa, com a graça de Deus, juntar o estudo da palavra, ou seja, eu tenho que me preparar para a minha própria vida espiritual, para exercer o meu papel como esposa, como mãe, mas também porque eu sou membro de uma comunidade, servos de Cristo estão junto comigo. E eu também preciso estudar, não só para os meus, mas para que eu possa dar bom testemunho para os de fora. E esses de fora podem exatamente estar dentro da minha casa em algum momento e podem ver minha conduta. Então, em terceiro lugar, nós precisamos considerar abrir a porta da nossa casa. Eu acho que essa é algo que é mais difícil, né?
porque exige muito de nós, né? Exige um preparo para que você receba a pessoa, né? Exige oração, dependendo de qual é a situação que vai acontecer ali, né? E, enfim, independente do que for, se for um amparo bem prático, né? Se você precisar ali acolher uma criança cujos pais estão enfermos, né? Precisam de ajuda, se você precisa fazer um prato de comida e receber uma pessoa na sua casa, independente do que for, né? Mas vamos exercitar a hospitalidade, vamos abrir a porta da nossa casa, né? Tem um livro muito bom, tô ouvindo falar muito bem dele, que é da Rosalia Butterfield, né? Que é O Evangelho e as Chaves de Casa. Então é um livro que a gente está ouvindo falar muito bem dele. Eu já li um livro dela, não li esse. Eu li Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, que ela vai contar a história dela, né? Enfim. Mas esse, né, ela vai falar sobre hospitalidade, que na verdade é o outro tom do livro dela, né? O primeiro livro dela, que saiu pelo menos aqui no Brasil, foi esse, Pensamentos Secretos de um Convertido Improvável. E o segundo foi O Evangelho e as Chaves de Casa, né? E aí o Evangelho e as Chaves de Casa, ela já vai falar sobre essa outra... Era uma fala que ela sempre dizia, né, no primeiro livro, sobre você falar do Evangelho, sobre você receber na sua casa. Ela era fruto de pessoas que passaram 2 anos, um casal, né, o pastor e a sua esposa, passaram 2 anos recebendo ela na casa deles e aconselhando e ensinando a palavra de Deus. Então ela fala bastante sobre isso, e aí ela acabou escrevendo um livro mesmo falando já sobre a hospitalidade cristã. Todos falam muito bem desse livro. Então fica aí a dica de 2 livros aí para vocês irem pesquisar depois. Gente, Deus abençoe, né, a nossa vida. Vamos orar para a gente encerrar o estudo de hoje? Nosso Senhor amado, Pai de eterna bondade, te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos, incontáveis bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua provisão, pela tua restauração, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Te agradecemos pelo teu olhar de misericórdia, te agradecemos pelo teu cuidado paternal, te agradecemos porque o Senhor sempre está ao nosso derredor, junto conosco, em nosso coração, cuidando de nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. Te agradecemos pelo exemplo dessa irmã, que tanto nos anima, nos exorta, nos conforta, Senhor. Nos inspira a continuarmos trabalhando para que o Senhor Deus possa fazer em nós e através de nós aquilo que tu desejas. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Deus abençoe. Coloquem aí, eu tô com 2 criaturinhas aqui comigo no estúdio /quarta. E aí vocês ouviram aí umas tossezinhas, é um deles que tá no final aqui da gripe. Aí tá assim. Gente, Deus abençoe vocês, que Deus possa ser com vocês. Coloca aí nos comentários de que maneira vocês foram inspiradas aí pela história da Anna Bullinger. Se vocês conheciam a história dela, se não. E o que você achou interessante? Eu acho que isso aí é aquilo que mais a gente precisa se focar, né? De que forma essa vida, a vida dessa mulher, né? O testemunho dela pode me ajudar, pode me animar, pode me exortar, né? Então, deixa aí nos comentários de que forma você foi abençoado. E se você foi abençoado, né? Curte o nosso vídeo, eu peço. Manda para alguém, né? Às vezes a gente olha assim as pessoas produzindo conteúdo na internet, né? E a gente diz assim, poxa, que bacana e tal. Você não sabe, né? Quantas pessoas também podem ser abençoadas com esse conteúdo, né? E os exemplos, né, que nós recebemos, eles são tão bons, né? Exemplos edificantes. Tá bom? Um abraço em todas, Deus abençoe. E a gente vai se falando lá pelo WhatsApp do Graça e Agrado, tá bom? E vai se falando aqui também pelos comentários. Um abraço, gente. Boa noite.